Imagine por um momento que você está carregando correntes invisíveis. Elas pesam nos seus ombros, apertam seu peito, limitam cada passo que você dá. Não são correntes de ferro, mas são reais. Elas estão nos pensamentos que te dizem o que você deve fazer, nas expectativas que outros colocaram sobre você, nas regras silenciosas que você segue sem questionar. Quem colocou essas correntes em você? E mais importante, por que você continua carregando elas? Essas perguntas não são fáceis, mas são o começo de uma jornada. Uma jornada que Mestre Shi Heng Yi, com sua sabedoria Shaolin, nos convida a fazer. Ele já disse: a mente é como uma casa. Se você não a limpa, ela acumula poeira. Hoje, vamos começar a limpar essa casa, a enxergar essas correntes e, passo a passo, aprender como quebrá-las. Pense na sua vida por um instante. Quantas vezes você fez algo só porque achava que era o certo, mesmo que não fizesse sentido para você? Talvez você escolheu um trabalho porque era estável, mesmo que não acendesse nenhuma faísca no seu coração. Ou talvez você evitou falar o que realmente pensava, com medo de desapontar alguém. Essas escolhas muitas vezes não são suas. Elas são ecos de um mundo que nos programa desde que nascemos. A sociedade nos diz como devemos parecer, o que devemos querer, até como devemos sentir. A mídia nos bombardeia com imagens de sucesso que nem sempre ressoam com quem somos de verdade. E sem perceber, começamos a viver para os outros, a carregar correntes que nem sabíamos que existiam. Agora pare por um segundo. Respire fundo. Quando foi a última vez que você fez algo só para você? Algo que te fez sentir vivo, sem se preocupar com o que os outros pensariam? Essa pergunta não é só uma reflexão, é um convite. Um convite para olhar para dentro, para questionar o que te prende. Mestre Shi Heng Yi nos ensina que a liberdade não está em mudar o mundo lá fora, mas em transformar o mundo dentro de nós. Ele nos lembra que cada momento é uma chance de escolher quem queremos ser, de viver com intenção, de retomar o controle da nossa vida. Hoje, vamos explorar juntos como essas correntes invisíveis se formaram e, mais importante, como podemos começar a soltá-las. Com os ensinamentos de Mestre Shi Heng Yi, você vai descobrir ferramentas práticas, inspiradas na filosofia Shaolin, para enxergar o que te limita e dar os primeiros passos rumo à sua verdadeira liberdade. Não é uma jornada fácil, mas é uma jornada que vale a pena. E se você já sentiu que vive para agradar os outros, que carrega um peso que não explica, quero te convidar a deixar um emoji de corrente nos comentários. Vamos construir essa jornada juntos, como uma comunidade de pessoas que querem viver com mais verdade. O que vamos compartilhar hoje não é só teoria. É um caminho prático, testado por séculos na tradição Shaolin, mas adaptado para a vida que vivemos agora. Mestre Shi Heng Yi, com sua clareza e humildade, nos mostra que não precisamos ser monges para viver com propósito. Cada um de nós pode encontrar força na disciplina, paz na presença, coragem nas escolhas que fazemos. E, se você ficar até o final, vou te guiar por uma prática simples, de apenas 5 minutos, que o próprio Mestre Shi Heng Yi ensina para conectar você com sua voz interior, aquela que sabe quem você realmente é. Essas correntes que carregamos não apareceram do nada. Elas foram forjadas ao longo do tempo, por mensagens que ouvimos, por pressões que sentimos, por medos que nem sempre reconhecemos. Algumas vieram de momentos simples, como um comentário de um familiar sobre o que você deveria ser quando crescer. Outras vieram de sistemas maiores, como a ideia de que você precisa correr atrás de um sucesso que nem sempre faz sentido para você. Mas, independentemente de onde vieram, essas correntes têm algo em comum. Elas só têm poder enquanto você não as enxerga. No momento em que você começa a questionar, a observar, a entender o que te prende, algo mágico acontece. Você começa a ver que essas correntes não são parte de quem você é. Elas são apenas hábitos, padrões, pensamentos que podem ser mudados. Mestre Shi Heng Yi fala muito sobre a importância de olhar para dentro. Em uma de suas palestras no Shaolin Temple Europe, ele comparou a vida a uma prática constante, onde cada dia é uma chance de refinar quem somos.
Ele não promete respostas fáceis, mas nos dá um mapa. Um mapa que começa com uma pergunta simples, mas poderosa. O que está guiando suas escolhas? São os outros? São os seus medos? Ou é algo mais profundo, algo que vem do seu coração? Essa pergunta é o primeiro passo para quebrar as correntes. E à medida que avançamos, você vai ver que a filosofia Shaolin não é sobre fugir do mundo, mas sobre viver nele com mais clareza, com mais força, com mais você. Se essas palavras estão ressoando com você, se você sente que é hora de questionar o que te prende, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui compartilhamos conteúdos que vão te ajudar a viver com mais liberdade, mais propósito, inspirados por mestres como Shi Heng Yi. E nos comentários quero saber, você já sentiu o peso dessas correntes? Deixe sua história, conecte-se com essa comunidade, porque juntos podemos aprender, crescer e transformar nossas vidas. Quando começamos a olhar para essas correntes que carregamos, algo curioso acontece. Elas começam a se revelar, como sombras que só aparecem quando a luz as toca. Mestre Shi Heng Yi nos ensina que o verdadeiro inimigo não está fora de nós, mas dentro. Não são as pessoas, as circunstâncias ou o mundo que nos prendem, mas os padrões que aceitamos sem perceber. Esses padrões são como vozes silenciosas, sussurrando o que devemos fazer, como devemos viver, o que devemos querer. E, muitas vezes, obedecemos sem questionar porque essas vozes estão conosco há tanto tempo que parecem parte de quem somos, mas elas não são. Elas são condicionamentos, camadas de poeira acumuladas na nossa mente, esperando para serem varridas. Pense por um momento no que molda suas escolhas. Talvez você já tenha sentido a pressão de seguir um caminho que parecia certo aos olhos dos outros. Um emprego que prometia segurança, mas que apagava um pouco da sua luz a cada dia. Ou uma imagem que você tenta manter, porque é isso que as pessoas esperam de você. Esses são os condicionamentos sociais, correntes que nos dizem que precisamos nos encaixar, que precisamos ser aceitos. Eles vêm de todos os lados, da família que quer nos proteger, da sociedade que define o sucesso, até das redes sociais, que nos mostram vidas perfeitas, que nem sempre são reais. E sem perceber, começamos a viver de acordo com essas regras invisíveis, esquecendo o que realmente nos faz sentir vivos. Mas as correntes não são só externas. Algumas das mais pesadas estão dentro de nós, forjadas pelos nossos próprios pensamentos. O medo de falhar, por exemplo, é uma corrente poderosa. Quantas vezes você deixou de tentar algo novo porque uma voz interior disse que não era bom o suficiente? Ou a necessidade de validação, aquela vontade de ouvir que está fazendo a coisa certa, mesmo que isso signifique ignorar o que seu coração pede. Esses são condicionamentos psicológicos, hábitos da mente que nos mantêm presos. Mestre Shi Heng Yi, em uma de suas palestras no Shaolin Temple Europe, falou sobre isso. A mente é como um cavalo selvagem. Se você não a guia, ela te leva para onde ela quer. E muitas vezes, ela nos leva para longe de quem realmente somos. Há também as correntes culturais, aquelas que carregamos por causa de onde crescemos, das tradições que herdamos. Elas podem ser belas, como a conexão com nossa história, mas também podem nos limitar. Pense em alguém como Bruce Lee, que desafiou as expectativas culturais de sua época. Ele era esperado a seguir um caminho tradicional, mas escolheu criar algo novo, misturando artes marciais, filosofia e cinema de uma forma que o mundo nunca tinha visto. Ele olhou para suas correntes, viu que elas não definiam quem ele era e decidiu quebrá-las. Essa coragem não é fácil, mas é possível. E começa com um passo simples: enxergar o que está te prendendo. Agora, quero que você faça uma pausa. Respire fundo, lenta e profundamente, por 5 ciclos. Inspire pelo nariz, contando até 4, e expire pela boca, contando até 6. Enquanto faz isso, pergunte a si mesmo: quais correntes eu carrego? O que me impede de ser quem eu realmente sou? Talvez seja a expectativa de ser sempre produtivo, de nunca parar. Ou talvez seja o medo de desapontar alguém que você ama. Não precisa responder agora, apenas sinta. Deixe a pergunta ecoar dentro de você.
Essa prática, inspirada nas tradições Shaolin, é uma forma de começar a limpar a mente, de trazer luz para as sombras que nos prendem. Esses condicionamentos, sejam sociais, psicológicos ou culturais, têm algo em comum. Eles ganham força na escuridão quando não os vemos. Mas, no momento em que começamos a observá-los, algo muda. Eles perdem o poder de nos controlar. Mestre Zhiheng Yi nos ensina que o primeiro passo para a liberdade é a autoconsciência. Não é sobre lutar contra o mundo, mas sobre entender a si mesmo. Quando você percebe que está seguindo um padrão que não escolheu, você ganha o poder de mudar. É como acordar de um sonho longo, onde você seguia um roteiro que não escreveu. Essa ideia pode parecer simples, mas é profunda. Pense em como pequenas mensagens se acumularam ao longo da sua vida. Talvez, quando criança, alguém disse que você precisava ser realista, em vez de sonhar grande. Ou talvez você cresceu ouvindo que certas coisas não eram para pessoas como você. Essas mensagens, mesmo que ditas com boas intenções, podem se transformar em correntes. Elas moldam o que você acredita ser possível, o que você acredita merecer. E, com o tempo, você começa a viver dentro desses limites, sem nem perceber que eles estão lá. Mas há esperança. A filosofia Shaolin, como ensinada por Mestre Zhiheng Yi, nos mostra que podemos reescrever esse roteiro. Não é sobre ignorar o passado ou rejeitar tudo o que aprendemos, mas sobre escolher o que queremos carregar. Sobre decidir, conscientemente, o que faz sentido para nós. E isso começa com um ato de coragem. Olhar para dentro, sem julgamento, e perguntar: o que é meu e o que foi colocado em mim? Essa pergunta é o início da liberdade. Ela nos dá o poder de soltar o que não nos serve mais, de caminhar com mais leveza, de viver com mais verdade. Quero te convidar a levar essa reflexão um passo adiante. Nos comentários, compartilhe. Qual é a maior corrente que você sente na sua vida hoje? Talvez seja o peso de uma expectativa, o medo de um próximo passo, ou até uma crença que você carrega há anos. Não precisa ser perfeito, apenas honesto. Ao compartilhar, você não está só ajudando a si mesmo, mas inspirando outros que estão na mesma jornada. E à medida que continuamos, vamos descobrir juntos como transformar essa consciência em ação. Como usar os ensinamentos de Mestre Zhiheng Yi para não apenas enxergar essas correntes, mas começar a quebrá-las, uma de cada vez. Quando começamos a enxergar as correntes que nos prendem, algo dentro de nós desperta. É como acender uma lanterna em um quarto escuro. De repente, vemos o que antes estava escondido, mas ver não é o suficiente. Para soltar essas correntes, precisamos entender quem somos de verdade, além das vozes, das expectativas, dos medos. Mestre Zhiheng Yi nos guia nesse caminho com uma verdade simples, mas poderosa. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para a liberdade. Na filosofia Shaolin, esse autoconhecimento não é um destino, mas uma prática. É um convite diário para olhar para dentro, para ouvir o que nossa mente e nosso coração estão dizendo, sem nos perdermos no barulho do mundo. Essa ideia de autoconsciência é o coração da tradição Shaolin, e Mestre Zhiheng Yi a explica com clareza em suas palestras. Ele nos ensina que a mente é como um lago. Quando está agitada, não vemos o fundo. Mas quando a acalmamos, tudo se torna claro. E como fazemos isso? Com práticas que nos trazem de volta para o presente, que nos ajudam a observar nossos pensamentos sem nos deixar levar por eles. Uma dessas práticas é o mindfulness, a arte de estar plenamente aqui, agora. Não é sobre esvaziar a mente, mas sobre notar o que passa por ela. Cada pensamento, cada emoção, é como uma nuvem no céu. Vem, vai, mas não precisa nos definir. Imagine por um momento como seria viver com essa clareza. Em vez de reagir automaticamente ao que acontece, ao estresse do trabalho, à opinião de alguém, aquele medo que surge do nada. Você pausa, você observa, você escolhe como responder. Essa é a essência do Mindfulness Shaolin. Mestre Zhiheng Yi nos lembra que essa prática não exige um mosteiro ou horas de meditação. Ela pode acontecer em qualquer momento. Enquanto você lava a louça, enquanto caminha, enquanto respira.
É sobre trazer intenção para o que você faz, sobre viver cada instante com propósito. E quando fazemos isso, começamos a ver o que é nosso e o que foi colocado em nós. Outro pilar da filosofia Shaolin é a disciplina. Mas não pense na disciplina como uma prisão, como algo que te força a fazer o que não quer. No Shaolin, disciplina é liberdade. É a escolha consciente de alinhar suas ações com seus valores, com aquilo que realmente importa para você. Pense em Mestre Shi Heng-yi. Antes de se dedicar ao Shaolin Temple Europe, ele viveu uma vida que muitos considerariam normal. Mas ele sentiu um chamado, uma voz interior que pedia algo mais. E, com disciplina, ele transformou esse chamado em realidade. Ele não acordou um dia como monge. Ele construiu esse caminho, dia após dia, com escolhas intencionais. E nós podemos fazer o mesmo nas coisas pequenas. Escolher ouvir nosso coração, mesmo quando o mundo diz para seguir outro caminho. A resiliência também é fundamental. Na filosofia Shaolin, os desafios não são inimigos, mas mestres. Cada obstáculo, cada momento de dúvida é uma chance de crescer. Mestre Shi Heng-yi fala sobre isso com uma metáfora poderosa. A vida é como uma montanha. Às vezes, o caminho é suave. Outras vezes, é íngreme e cheio de pedras. Mas, com resiliência, você aprende a caminhar, mesmo quando o terreno é difícil. Isso não significa ignorar a dor ou fingir que está tudo bem. Significa olhar para o desafio e perguntar: o que isso pode me ensinar? Como isso pode me tornar mais forte? Essa mentalidade transforma as correntes em oportunidades, os pesos em lições. Quero te convidar a experimentar um pedaço dessa filosofia agora. Vamos fazer uma prática simples, inspirada nas meditações Shaolin, que leva apenas 3 minutos. Sente-se confortavelmente, com os pés no chão, ou fique em pé, se preferir. Feche os olhos, se sentir à vontade, ou mantenha o olhar suave, focado em um ponto à sua frente. Agora, comece a respirar devagar. Inspire pelo nariz, contando até 4, e expire pela boca, contando até 6. Enquanto respira, imagine seus pensamentos como nuvens passando no céu. Não tente segurá-los, não tente mudá-los. Apenas observe. Se vier um pensamento sobre o trabalho, sobre o passado, sobre o futuro, deixe ele passar. Volte para a respiração. Faça isso por alguns ciclos, apenas notando, sem julgamento. Quando estiver pronto, abra os olhos ou traga sua atenção de volta. Como você se sentiu? Essa prática, que Mestre Shi Heng-yi ensina como uma forma de limpar a mente, é uma ferramenta para cultivar autoconsciência. Ela nos ajuda a ver os pensamentos que nos prendem, como eu não sou bom o suficiente, ou eu preciso agradar todo mundo, e perceber que eles não são a verdade. São apenas nuvens, passageiras, que podemos escolher não seguir. E quando praticamos isso regularmente, começamos a enxergar as crenças que nos limitam, aquelas correntes que aceitamos sem questionar. É um processo gentil, mas transformador, que nos dá o poder de decidir o que queremos carregar. Essa autoconsciência é como uma chama que ilumina o caminho. Ela nos mostra que não precisamos lutar contra o mundo para sermos livres. A liberdade começa dentro de nós, na forma como vemos nossos pensamentos, na forma como escolhemos agir. E a beleza da filosofia Shaolin é que ela não pede perfeição, ela pede presença. Ela pede que você se encontre dia após dia com curiosidade e coragem. Pense em alguém como Nelson Mandela, que passou 27 anos preso, mas usou esse tempo para refletir, para crescer, para se conhecer. Ele não tinha liberdade física, mas encontrou liberdade na mente, na clareza de quem ele era e do que acreditava. Esse é o poder da autoconsciência. Quero te convidar a levar essa prática para o seu dia. Tente esses 3 minutos de meditação agora, ou quando puder, e observe o que acontece. Nos comentários, compartilhe como você se sentiu. Foi tranquilo? Desafiador? O que você notou na sua mente? Essas pequenas reflexões nos conectam, nos mostram que não estamos sozinhos nessa jornada. E à medida que continuamos, vamos descobrir como transformar essa autoconsciência em escolhas, em ações que nos libertam das correntes e nos aproximam de quem realmente somos.
Ver as correntes que nos prendem e entender quem somos é como encontrar a chave para uma fechadura. Mas a chave, por si só, não abre a porta. É preciso girá-la, dar o passo, escolher a liberdade. E essa escolha exige coragem. Mestre Shi Heng nos ensina que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. É a coragem de dizer não, quando todos esperam um sim. De seguir um caminho que ressoa com seu coração, mesmo quando ele parece incerto. Essa coragem não é algo que nasce pronta. Ela cresce em pequenos momentos, em decisões que, dia após dia, nos libertam do peso das expectativas e dos medos. Pense em como a vida nos testa. Talvez você já tenha sentido aquele aperto no peito ao pensar em mudar algo. Um trabalho que não te inspira, uma conversa difícil que você evita, uma paixão que você deixou de lado porque não era o momento. Essas são as correntes puxando, sussurrando que é mais seguro ficar onde está. Mas cada vez que você escolhe ouvir sua voz interior, mesmo que seja em algo pequeno, você enfraquece essas correntes. É como exercitar um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte fica. E a filosofia Shaolin nos mostra que essas escolhas, por menores que pareçam, são o que nos torna livres. Essa coragem de escolher não é sobre gestos grandiosos. Não é preciso abandonar tudo e ir viver em um mosteiro. Às vezes, é sobre dizer não a um compromisso que não faz sentido para você, ou reservar 10 minutos do seu dia para algo que te traz alegria. Mestre Shi Heng fala sobre a importância de trazer intenção para cada ação. Em uma de suas palestras, ele descreveu como até os movimentos do Kung Fu são feitos com propósito, cada passo uma escolha consciente, e nós podemos trazer essa mesma intenção para a vida. Quando você escolhe com clareza, você não está só quebrando correntes, está construindo o caminho que quer seguir. Pense em alguém como Viktor Frankl, que enfrentou o inimaginável em campos de concentração. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele perdeu quase tudo: sua liberdade, sua família, seu conforto, mas, mesmo naquele cenário, ele encontrou algo que ninguém podia tirar: a liberdade de escolher sua atitude. Ele decidiu buscar significado, mesmo na dor, e isso o sustentou. A história dele nos lembra que, não importa o quão pesadas sejam as correntes, sempre há algo que podemos escolher. Talvez não possamos mudar as circunstâncias, mas podemos mudar como respondemos a elas. E essa escolha é o começo de tudo. Na tradição Shaolin, há uma ferramenta simples, mas poderosa, para cultivar essa coragem: a pausa antes da ação. Antes de responder a uma situação, antes de tomar uma decisão, pare por 10 segundos. Respire fundo. Pergunte a si mesmo: isso é o que eu quero? Isso está alinhado com quem eu sou? Essa pausa é como um espaço sagrado, onde você pode ouvir sua voz interior antes que o barulho do mundo a abafe. É um momento para lembrar que você tem o poder de escolher. E com o tempo, essas pausas se tornam naturais, uma ponte entre o que você sente e o que você faz. Quero te convidar a experimentar isso agora. Pense em uma situação recente em que você sentiu pressão. Talvez uma expectativa no trabalho, uma conversa que te deixou desconfortável, ou até uma decisão que você está adiando. Feche os olhos por um momento, se puder, e imagine essa situação. Agora respire fundo e pergunte: se eu pudesse escolher sem medo, o que eu faria? Não precisa agir agora, apenas sinta a resposta. Essa prática, inspirada nos ensinamentos de Mestre Shi Heng Yi, é um lembrete de que a coragem começa com uma escolha interna, antes mesmo de se manifestar no mundo. Essa pausa consciente, não, é só sobre evitar reações impulsivas. É sobre criar espaço para viver de acordo com seus valores. Quando você começa a fazer isso, algo mágico acontece. Você percebe que as correntes que pareciam tão fortes são, na verdade, frágeis. Elas só têm poder porque você deu esse poder a elas. E a cada escolha corajosa, você toma esse poder de volta. Talvez seja escolher passar 1 hora por semana fazendo algo que você ama, mesmo que pareça improdutivo. Ou talvez seja falar sua verdade, mesmo que sua voz trema. Cada escolha é um passo em direção à liberdade. Essa coragem de escolher é contagiante.
Quando você começa a viver com mais intenção, você inspira outros a fazerem o mesmo. Pense em como a jornada de mestre Shi Heng-yi inspira pessoas ao redor do mundo. Ele não apenas escolheu um caminho diferente, mas compartilhou esse caminho, mostrando que é possível viver com autenticidade. E você também pode ser essa luz para alguém, para um amigo, um familiar, ou até para si mesmo. Cada vez que você escolhe com coragem, você está dizendo ao mundo e a si mesmo que sua vida é sua. Quero te convidar a refletir sobre isso. Qual foi uma escolha corajosa que você fez recentemente? Talvez tenha sido algo grande como mudar de direção na carreira, ou algo pequeno, como reservar um momento para cuidar de si. Nos comentários, compartilhe sua história. Essas histórias nos conectam, nos mostram que a coragem é universal, que todos nós estamos aprendendo a quebrar nossas correntes. E à medida que continuamos, vamos explorar como transformar essas escolhas em hábitos, em uma vida que reflete quem você realmente é, com a força e a clareza que a filosofia Shaolin nos oferece. Fazer escolhas corajosas é como abrir uma porta, mas para cruzar o limiar e viver a vida que você deseja, é preciso mais do que um momento de coragem. É preciso consistência, um compromisso com você mesmo. Mestre Shi Heng-yi nos ensina que a disciplina é a ponte entre quem você é hoje e quem você quer ser amanhã. Muitas vezes pensamos na disciplina como algo rígido, como uma corrente que nos prende. Mas na filosofia Shaolin, disciplina é o oposto. É a chave que nos liberta. É o ato de escolher, dia após dia, ações que refletem seus valores, que te aproximam da sua verdade, mesmo quando o mundo tenta te puxar para outro lado. Pense no que acontece quando você decide mudar algo na sua vida. Talvez você queira meditar mais, cuidar do seu corpo, ou reservar tempo para algo que te inspira. No começo, há entusiasmo, uma faísca que te move. Mas, com o tempo, a rotina volta, as distrações aparecem, e aquela faísca pode apagar. É aí que a disciplina entra. Ela não depende de motivação, porque motivação vem e vai como o vento. Disciplina é a escolha de continuar, mesmo quando não sente vontade. É o que transforma intenções em realidade, sonhos em hábitos, correntes em asas. Mestre Shi Heng-yi vive isso na prática. No Shaolin Temple Europe, sua rotina é um exemplo de disciplina em ação. Ele acorda antes do amanhecer, pratica Kung Fu, medita, estuda e cuida das tarefas do mosteiro, tudo com uma intenção clara. Mas ele não faz isso porque é fácil ou porque está sempre motivado. Ele faz porque sabe que cada pequeno ato é um passo em direção ao seu propósito. E a beleza disso é que nós não precisamos ser monges para trazer essa disciplina para nossas vidas. Podemos começar com algo simples, algo que cabe no nosso dia, mas que nos conecta com quem queremos ser. Imagine uma rotina matinal que te ajuda a começar o dia com clareza. Não precisa ser longa ou complicada. Reserve 15 minutos pela manhã. Comece com 5 minutos de alongamento suave. Pode ser apenas esticar os braços, girar os ombros, sentir o corpo acordar. Depois, passe 5 minutos meditando como fizemos antes. Respire fundo, observe seus pensamentos como nuvens. Por fim, use 5 minutos para definir uma intenção para o dia. Pergunte: o que quero trazer para hoje? Paz, coragem, foco? Escreva essa intenção, ou apenas diga em voz alta. Essa rotina, inspirada nas práticas Shaolin, é uma forma de ancorar sua disciplina, de criar um espaço onde você escolhe como quer viver. Essa prática não é sobre perfeição. Haverá dias em que você pulará um passo ou em que a meditação parecerá difícil. E tudo bem, mestre. Shi Heng-yi nos lembra que a disciplina não é sobre nunca falhar, mas sobre voltar. Sempre voltar. Cada vez que você retorna à sua prática, você fortalece sua liberdade interior. Você cria um espaço onde as correntes do mundo, as pressões, as distrações, as expectativas, perdem o poder. E com o tempo, você começa a sentir algo novo. Um senso de controle, de propósito, de leveza. Pense em alguém como Oprah Winfrey, que construiu uma vida extraordinária a partir de uma disciplina incansável.
Ela cresceu enfrentando pobreza, discriminação e incontáveis obstáculos, mas escolheu, dia após dia, investir em si mesma, em sua educação, em sua curiosidade, em sua voz. Ela não acordou um dia como uma das mulheres mais influentes do mundo. Ela construiu esse caminho com escolhas consistentes, com a disciplina de ouvir sua verdade e agir de acordo com ela. Essa é a mesma disciplina que está ao seu alcance, não importa onde você esteja na sua jornada. Quando você começa a viver com disciplina, algo mágico acontece. Você não está mais à mercê do que o mundo joga em você. As distrações ainda existem, os desafios ainda aparecem, mas você tem uma âncora. Você tem uma prática que te lembra quem você é. E essa âncora cria espaço para a liberdade. Liberdade de dizer não ao que não te serve. Liberdade de perseguir o que te faz sentir vivo. Liberdade de viver uma vida que é sua, não um roteiro escrito por outra pessoa. Quero te convidar a experimentar essa rotina matinal, ou criar a sua própria. Não precisa ser perfeita, apenas comece. Escolha um pequeno ato de disciplina, 5 minutos de respiração, um momento de alongamento, uma intenção para o dia, e comprometa-se com ele por uma semana. Observe como você se sente. Nos comentários, compartilhe. Qual hábito você vai adotar para ser mais disciplinado? Ou, se você já tem uma prática que te ajuda a se sentir livre, conte para nós. Essas histórias inspiram, conectam, mostram que estamos todos construindo nossas pontes, um passo de cada vez. Essa disciplina, esse compromisso com você mesmo, é o que transforma escolhas corajosas em uma vida de liberdade. É o que nos permite soltar as correntes, não apenas por um momento, mas para sempre. E à medida que continuamos, vamos descobrir como trazer essa mesma clareza e intenção para cada instante, vivendo com uma presença que ilumina o caminho à frente. As escolhas corajosas que fazemos, sustentadas pela disciplina, começam a moldar uma vida mais livre. Mas há algo que pode nos ancorar ainda mais profundamente à nossa verdade: a presença. Mestre Shi Heng Yi nos ensina que o passado é apenas uma memória, o futuro uma ilusão. O único momento que realmente existe é o agora. E, ainda assim, quantas vezes nos perdemos em pensamentos sobre o que já foi ou no que ainda pode ser? Essas divagações são como correntes sutis, que nos puxam para longe do presente, onde a vida realmente acontece. Viver com presença é aprender a soltar essas correntes, a estar plenamente aqui, onde podemos sentir, escolher e crescer. Pense em como sua mente funciona. Talvez, enquanto ouve isso, uma parte de você esteja pensando no que precisa fazer amanhã, ou relembrando algo que aconteceu ontem. Essa é a natureza da mente. Ela gosta de vagar. Mas quando estamos presos no passado ou no futuro, perdemos o poder de agir no presente. Remoer uma decisão antiga não a muda. Preocupar-se com o que virá não garante que estaremos prontos. Mestre Shi Heng Yi nos lembra que o agora é o único lugar onde podemos fazer escolhas, onde podemos encontrar paz, onde podemos ser quem somos. E a filosofia Shaolin nos oferece ferramentas para voltar a esse momento, para viver com clareza e intenção. Uma dessas ferramentas é a presença em tudo o que fazemos. Pensem como o mestre Shi Heng Yi pratica Kung Fu. Cada movimento, cada postura é feito com total atenção. Ele não está pensando no próximo golpe ou na última sequência. Ele está ali, completamente imerso no que faz. E essa qualidade de presença não é exclusiva das artes marciais. Você pode trazê-la para qualquer momento, quando conversa com alguém, quando come, quando caminha. É sobre sentir o chão sob seus pés, ouvir os sons ao seu redor, notar o ritmo da sua respiração. Quando você faz isso, as correntes do arrependimento e da ansiedade começam a se dissolver, porque elas só existem fora do agora. Mas como cultivamos essa presença no dia a dia, quando a vida parece tão cheia de distrações? Uma prática simples, inspirada no Shaolin, é a técnica de ancoragem. Quero te convidar a experimentá-la agora. Pare por 30 segundos. Feche os olhos, se puder, ou mantenha o olhar suave. Sinta seus pés no chão, o peso do seu corpo na cadeira ou no chão. Agora, note os sons ao seu redor. Talvez o som do vento, um carro ao longe, ou até o silêncio.
Por fim, traga sua atenção para a respiração, sem mudá-la, apenas observando como o ar entra e sai. Faça isso por alguns instantes, deixando o mundo esperar. Quando estiver pronto, volte. Essa prática é como uma âncora que te traz de volta ao presente. Mestre Shi Heng-yi ensina que, quando nos ancoramos no agora, encontramos clareza. As preocupações sobre o que os outros pensam ou sobre o que pode dar errado perdem força. Você começa a perceber que o presente é um espaço de liberdade, onde as correntes do mundo não têm tanto poder. E o mais bonito é que essa prática pode ser feita em qualquer lugar, no meio de uma reunião, enquanto espera na fila, ou antes de tomar uma decisão importante. É um lembrete de que o agora está sempre disponível, esperando por você. Essa ideia de presença não é nova, mas é transformadora. Pense em alguém como Thich Nhat Hanh, o monge budista que trouxe a atenção plena para o mundo ocidental. Ele ensinava que cada passo, cada respiração, pode ser uma meditação. Mesmo em momentos de grande dificuldade, ele encontrava paz no presente, porque sabia que o agora é onde a vida acontece. Sua vida nos mostra que a presença não é só uma prática, mas uma forma de ser, uma forma de viver com mais leveza, mais gratidão, mais liberdade. Quando começamos a viver com presença, algo muda dentro de nós. As coisas simples ganham profundidade, o sabor de uma refeição, o som da risada de alguém que você ama, o calor do sol no seu rosto. Tudo isso se torna mais vivo. E as correntes que nos prendem, os medos, as expectativas, as dúvidas, começam a parecer menos reais, porque no presente, você não é definido pelo que aconteceu ou pelo que pode vir. Você é apenas você, completo, neste momento. E esse é um espaço onde a liberdade floresce. Quero te convidar a levar essa prática de ancoragem para o seu dia. Tente usá-la 1 ou 2 vezes hoje. Talvez quando sentir sua mente vagando, ou quando estiver em um momento de estresse. Pare, sinta seus pés, ouça os sons, respire. Veja o que acontece. Nos comentários, compartilhe. O que te ajuda a estar mais presente? Talvez seja uma caminhada na natureza, ouvir música, ou até essa prática de 30 segundos. Suas experiências inspiram outros, nos conectam como uma comunidade que está aprendendo a viver com mais verdade. Viver com presença é como abrir os olhos para a vida que está bem na sua frente. É um convite para soltar as correntes do passado e do futuro, para encontrar paz no agora. E à medida que continuamos, vamos explorar como usar essa presença para alinhar suas ações com um propósito maior, com uma vida que reflete quem você realmente é. Viver no presente nos dá clareza, um espaço onde as correntes do passado e do futuro perdem força. Mas para que essa clareza se transforme em uma vida que realmente ressoa com quem somos, precisamos de uma direção. Mestre Shi Heng-yi nos ensina que nossa vida é nossa prática, e cada dia é uma chance de nos aproximarmos de quem realmente somos. Essa aproximação não acontece por acaso. Ela exige que olhemos para dentro e perguntemos: o que dá sentido à minha vida? O que me faz sentir vivo? Encontrar essas respostas é encontrar seu propósito. Não uma resposta grandiosa ou final, mas uma luz que guia suas escolhas, que dá peso e beleza a cada passo que você dá. Propósito não é algo que você descobre em um momento de epifania, embora isso possa acontecer. Na filosofia Shaolin, propósito é algo que você cultiva, como uma planta que cresce com cuidado e atenção. Mestre Shi Heng-yi fala sobre viver com intenção, sobre alinhar suas ações com o que é verdadeiro para você. E isso começa com uma reflexão honesta. Pergunte a si mesmo: o que me move? Não o que os outros esperam, não o que parece certo aos olhos do mundo, mas o que acende uma faísca dentro de você. Talvez seja criar algo, ajudar alguém, aprender, ou simplesmente estar presente para as pessoas que ama. Não há resposta errada desde que seja sua. Essa busca pelo propósito pode parecer desafiadora, porque o mundo está cheio de vozes dizendo o que você deveria querer. Mas, quando você começa a ouvir sua própria voz, algo mágico acontece. Você percebe que propósito não é sobre alcançar um destino perfeito. É sobre viver de uma forma que reflete seus valores,
que deixa uma marca, não necessariamente no mundo, mas em você mesmo. Pense em Nelson Mandela, que encontrou propósito na luta pela justiça, mesmo enfrentando décadas de prisão. Seu propósito não era apenas mudar a África do Sul, mas viver de acordo com o que acreditava, mesmo quando o custo era alto. Ele nos mostra que propósito é sobre coragem, sobre escolher o que importa, mesmo quando o caminho é difícil. Na tradição Shaolin, uma forma de conectar-se com esse propósito é através da reflexão. Quero te convidar a experimentar uma prática simples que leva apenas 5 minutos. Pegue um caderno ou apenas um pedaço de papel e escreva respostas para 2 perguntas. O que me faz sentir vivo? E como quero ser lembrado? Não se preocupe em escrever algo profundo ou perfeito. Deixe as palavras fluírem, como se estivesse conversando com um amigo. Talvez você escreva sobre momentos em que se sentiu realmente presente, ou sobre valores que guiam suas escolhas. Essa prática, inspirada nos ensinamentos de mestre Shi Heng-yi, é uma forma de ouvir sua voz interior, de começar a traçar o mapa do seu propósito. Quando você faz esse exercício, algo começa a se revelar. Talvez você perceba que sente alegria ao ensinar, ao criar, ao estar na natureza. Ou talvez descubra que quer ser lembrado por sua bondade, por sua coragem, por sua curiosidade. Essas respostas são pistas, luzes que iluminam o caminho. E a beleza dessa prática é que ela não precisa ser feita uma vez só. Você pode voltar a ela sempre que sentir necessidade, porque nosso propósito evolui, assim como nós. Mestre Shi Heng-yi nos lembra que a vida é uma prática contínua, e cada reflexão nos aproxima de quem somos. Encontrar propósito também é sobre impacto. Não precisa ser algo grandioso como mudar o mundo. Pode ser tão simples quanto trazer mais paz para sua casa, inspirar um amigo, ou cuidar de si mesmo com mais carinho. Cada ação alinhada com seu propósito cria ondulações, pequenas mudanças que se espalham. Pense em como o mestre Shi Heng-yi, ao compartilhar sua sabedoria, toca a vida de pessoas que nunca conheceu. Ele não começou com a intenção de ser um mestre global. Ele começou seguindo o que sentia ser verdadeiro, e isso criou um impacto maior do que ele poderia imaginar. Você também tem esse poder, em cada escolha, em cada momento. Essa jornada de definir seu propósito é profundamente pessoal, mas também universal. Todos nós queremos sentir que nossa vida tem sentido, que estamos aqui por uma razão. E, quando começamos a viver com esse senso de direção, as correntes que nos prendiam, as dúvidas, as expectativas alheias, começam a parecer menores. Porque com propósito, você tem uma âncora, algo que te guia mesmo nos dias mais difíceis. Você começa a viver não para os outros, mas para si mesmo, para a luz que brilha dentro de você. Quero te convidar a levar essa reflexão adiante. Tente a prática de escrita, ou apenas pense sobre essas perguntas por um momento. Nos comentários, compartilhe. Qual é o propósito que está guiando sua vida agora? Talvez seja algo claro, como criar uma família, ou algo que você ainda está descobrindo. Sua história pode inspirar alguém, mostrar que todos nós estamos nesse caminho juntos. E à medida que continuamos, vamos explorar como abraçar esse caminho com paciência, aceitando que a liberdade é uma jornada, não um destino. Quando começamos a viver com propósito, alinhando nossas ações ao que nos faz sentir vivos, algo dentro de nós se transforma. As correntes que antes pareciam inquebráveis, agora parecem mais leves, mais frágeis. Mas mesmo com toda a clareza, coragem e disciplina, há momentos em que o caminho parece incerto. Haverá dias em que você tropeça, em que a prática parece distante, em que você se pergunta se está realmente avançando. Mestre Shi Heng-yi nos ensina que a prática não é sobre perfeição, mas sobre consistência. A liberdade que buscamos não é um destino final, mas uma jornada contínua, e nessa jornada, abraçar a imperfeição é o que nos mantém em movimento. Pense em como a busca pela perfeição pode ser uma corrente disfarçada. Talvez você já tenha sentido aquele peso de querer fazer tudo certo. A meditação perfeita, a rotina impecável, a vida que parece tão polida nas redes sociais. Mas essa busca por perfeição pode nos paralisar. Ela sussurra que, se não for perfeito, não vale a pena tentar.
E sem perceber, deixamos de agir, deixamos de crescer. Na filosofia Shaolin, a imperfeição não é um fracasso, mas uma professora. Cada erro, cada deslize, é uma chance de aprender, de refinar, de voltar ao caminho com mais sabedoria. Mestre Shi Heng-yi é um exemplo vivo disso. Sua jornada como monge no Shaolin Temple Europe não foi um salto instantâneo para a maestria. Ele enfrentou dúvidas, desafios, momentos em que precisou ajustar seu caminho. Em suas palestras, ele fala sobre como o treinamento Shaolin é um processo de tentativa e erro, de aprender com cada passo. Ele não se tornou quem é buscando perfeição, mas praticando com consistência, voltando ao treino, à meditação, à reflexão, mesmo nos dias difíceis. Essa humildade, essa aceitação da imperfeição, é o que o torna tão inspirador. E é uma lição que todos nós podemos aplicar. Abraçar a imperfeição significa dar espaço para ser humano. Significa entender que a jornada de quebrar as correntes não é linear. Haverá dias em que você meditará com clareza e outros em que sua mente estará agitada. Haverá momentos em que você escolherá com coragem e outros em que hesitará. E tudo isso faz parte do caminho. O importante é continuar. É escolher pequenos passos que te mantêm conectado ao seu propósito, mesmo quando o progresso parece lento. Porque cada passo, por menor que seja, é uma vitória, uma prova de que você está vivendo para você. Quero te convidar a experimentar uma prática simples, inspirada no Shaolin, que celebra esses pequenos passos. Escolha um micro-hábito, algo tão pequeno que pareça quase insignificante, e comprometa-se com ele por 7 dias. Pode ser 2 minutos de respiração consciente toda manhã, ou anotar uma coisa pela qual você é grato antes de dormir. O segredo é escolher algo que você possa fazer, mesmo nos dias mais corridos. Por exemplo, você pode decidir beber um copo d'água com atenção, sentindo o sabor, a temperatura, como um momento de presença. Faça isso por uma semana, sem esperar perfeição. Se pular um dia, apenas volte no próximo. Essa prática é sobre construir confiança, sobre provar a si mesmo que a consistência é mais poderosa do que a perfeição. Essa ideia de pequenos passos é transformadora. Pense em alguém como J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter em meio a dificuldades financeiras e pessoais. Ela não escreveu um livro perfeito de uma vez. Ela escreveu página por página, dia após dia, mesmo enfrentando rejeições e dúvidas. Sua história nos mostra que o sucesso, ou mais importante, a realização, vem de continuar, de abraçar a imperfeição como parte do processo. Cada palavra que ela escreveu foi um pequeno passo, e esses passos a levaram a criar algo que tocou o mundo. Você também tem esse poder, em cada escolha, em cada momento que decide tentar novamente. Quando você começa a viver assim, a imperfeição deixa de ser uma corrente e se torna uma aliada. Ela te ensina paciência, te mostra que o crescimento acontece no esforço, não na ausência de falhas. E com o tempo, você percebe que a liberdade não está em ser perfeito, mas em ser consistente, em ser alguém que, mesmo tropeçando, escolhe levantar, respirar e continuar. Mestre Shi Heng-yi nos lembra que cada dia é uma nova prática, uma nova chance de se encontrar. E nessa prática não há espaço para julgamento, apenas para crescimento. Quero te convidar a refletir sobre isso. Qual pequeno passo você pode dar esta semana? Talvez seja tentar esse micro-hábito, ou simplesmente perdoar-se por um momento em que não foi perfeito. Nos comentários, compartilhe o que você escolheu, ou volte depois de 7 dias para contar como foi. Essas histórias nos conectam, nos mostram que todos nós estamos aprendendo a caminhar, a soltar as correntes, a viver com mais leveza. E, à medida que continuamos, vamos reunir tudo o que aprendemos. A coragem, a disciplina, a presença, o propósito, para criar uma vida que não apenas nos liberta, mas nos inspira a cada novo dia. Cada pequeno passo que damos, cada momento em que escolhemos ser consistentes em vez de perfeitos, nos aproxima de uma vida mais livre. Tudo o que exploramos até agora, enxergar as correntes que nos prendem, cultivar autoconsciência, fazer
escolhas corajosas, construir disciplina, viver com presença, encontrar propósito, é parte de uma prática maior. Mestre Shi Heng Yi nos ensina que a liberdade não é algo que encontramos lá fora, mas algo que construímos dentro de nós. É uma chama que acendemos com cada escolha, cada respiração, cada instante em que decidimos viver para nós mesmos, não para as expectativas dos outros. E essa chama, uma vez acesa, nunca se apaga. Pense por um momento em tudo o que essas correntes representam. Elas são os condicionamentos que nos dizem como devemos ser, os medos que nos seguram, as vozes que nos fazem duvidar. Mas, ao longo dessa jornada, vimos que essas correntes não são inquebráveis. Com a autoconsciência, aprendemos a vê-las pelo que são, padrões, não verdades. Com coragem, escolhemos soltar o que não nos serve. Com disciplina, transformamos intenções em ações. Com presença, encontramos paz no agora. E com propósito, damos sentido a cada passo. Essas ferramentas, inspiradas na filosofia Shaolin, não são apenas ideias. São chaves que abrem a porta para uma vida mais autêntica, mais sua. Mestre Shi Heng Yi, em uma de suas palestras no Shaolin Temple Europe, disse algo que ressoa profundamente. Você não precisa ser um monge para viver como um. Viva com intenção e sua vida será sua maior prática. Essa é a essência do que compartilhamos hoje. Não é sobre abandonar sua vida ou buscar uma transformação radical overnight. É sobre trazer intenção para o que você já faz, para os momentos simples, para as escolhas diárias. É sobre olhar para o mundo com clareza e dizer: essa é a minha vida, e eu escolho como quero vivê-la. Quero te convidar a agir agora, enquanto essas palavras ainda ecoam em você. Escolha uma prática que ressoou com você hoje. Talvez seja a pausa de 10 segundos antes de reagir, para ouvir sua voz interior. Talvez seja os 2 minutos de respiração consciente, para ancorar-se no presente. Ou talvez seja escrever uma frase sobre o que te faz sentir vivo, para lembrar seu propósito. Não precisa ser grande, apenas comece. Faça esse compromisso com você mesmo, porque cada pequeno ato é uma declaração de liberdade, uma prova de que você está quebrando as correntes que o mundo colocou em você. E saiba que você não está sozinho. Essa jornada de viver com mais verdade, de soltar as expectativas e encontrar sua voz, é algo que compartilhamos. Cada pessoa que assiste a este vídeo, que deixa um comentário, que tenta uma prática, faz parte de uma comunidade. Uma comunidade de pessoas que, como você, estão aprendendo a viver com coragem, com presença, com propósito. Então, nos comentários, quero te convidar a compartilhar. Qual ensinamento deste vídeo mais ressoou com você? Foi a ideia de abraçar a imperfeição, a prática de presença, a busca por propósito? E se puder, marque um amigo que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos inspirar uns aos outros a viver com mais liberdade. Se essas ideias tocaram você, se você sente que é hora de continuar essa jornada, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, compartilhamos conteúdos inspirados por mestres como Shi Heng Yi, para te ajudar a construir uma vida que reflete quem você realmente é. E, cada vez que você volta, você está dizendo sim para si mesmo, para a sua prática, para a sua liberdade. Essa jornada não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando. Cada dia é uma nova chance de praticar, de refinar, de crescer. Haverá momentos de dúvida, momentos em que as correntes parecerão pesadas novamente. Mas, com as ferramentas que compartilhamos, a autoconsciência, a coragem, a disciplina, a presença, o propósito, você tem tudo o que precisa para continuar. Mestre Shi Heng Yi nos lembra que a vida é um caminho, não uma linha de chegada. E nesse caminho, cada passo é uma vitória. Cada escolha é uma celebração de quem você é. Então, enquanto você leva essas palavras com você, quero te deixar com um convite final. Pare por um momento hoje. Respire. Sinta o peso das correntes que você já soltou e a leveza do que está por vir. Escolha uma prática, um pequeno ato de liberdade e comece. Porque a vida que você deseja, uma vida de verdade, de propósito, de liberdade, não está lá fora. Ela está aqui, agora, esperando por você.
E com cada passo você está retomando sua vida, não para os outros, mas para você.